Olá, gente. Hoje eu tô aqui para falar sobre mais um tema, né, da matéria de Direito Civil. Hoje eu vou falar sobre o pagamento, né, referente lá no assunto de obrigações. Eu vi que algumas pessoas comentaram lá no último vídeo que eu fiz sobre inovação e pediram para que eu continuasse os vídeos. E uma das pessoas comentou pedindo para que eu falasse sobre as obrigações solidárias. Eu vou falar sobre obrigações solidárias ainda, mas como eu ainda não tive tempo de revisar o assunto de obrigações solidárias, eu optei por fazer um hoje sobre pagamento e o próximo, após eu revisar o assunto, eu falarei sobre obrigações solidárias. Então, o pagamento ele está disciplinado lá no Código Civil a partir do artigo 304, ali seguindo, e vai falar o que seria o pagamento. O pagamento, né, é o cumprimento ou adimplemento de qualquer tipo de obrigação, né? É onde o credor ele vai receber aquilo que ele contratou, né? E o devedor será compelido a executar, né? A pagar aquela prestação, aquela obrigação. E o objetivo do pagamento é extinguir com a obrigação, né? Extinguir com qualquer tipo de vínculo de obrigação entre as partes. Comumente, a gente associa pagamento como prestação em dinheiro, né? Como se fosse um pagamento feito em dinheiro. Só que o legislador, né? Ele tem um conceito técnico jurídico para pagamento, onde ele abrange muito mais. O legislador, o conceito técnico jurídico dele, como diz Alberto Gonçalves, que o pagamento é se referindo a qualquer tipo de obrigação, a execução de qualquer tipo de obrigação, onde as partes tenham pactuado. Então, o pagamento não é só quando estamos falando em pecúnia. O pagamento também é no caso de um escultor, né, que tem que entregar uma estátua que foi contratado, um pintor que tem que fazer um trabalho onde contrataram ele para aquela pintura. Então, isso também se refere a pagamento. Esse é um ponto que eu tinha muita dificuldade. Quando eu estava estudando a matéria de obrigações, eu tive muita dificuldade de entender, porque eu associava o conceito de devedor àquele que teria que dar o dinheiro, né? E o credor àquele que deveria receber. E aqui no assunto de obrigações, o devedor, ele não é tido só aquele que tem que dar o dinheiro, é aquela pessoa também que tem que fazer um serviço, né? Aquilo que foi pactuado, no caso, como eu falei, do pintor, do escultor. Esses são os devedores. E o credor é aquele que contratou o serviço e que pretende receber aquele serviço. Então, é um ponto principal que a gente tem que entender, fazer essa diferenciação para que a gente possa entender, né, a temática do assunto. E quem é o devedor, né? O devedor, em regra, é aquele que deve, que tem que executar a prestação, né? Que tem que pagar a prestação pactuada. Mas nada impede que tenha terceiros, né? Que possa que possa estar na posição de devedor. E aí nós temos o terceiro interessado, que é aquele terceiro juridicamente interessado. E quem são os terceiros juridicamente interessados? O terceiro juridicamente interessado é aquele que, se caso o devedor originário não venha executar, né, o pagamento da obrigação, o patrimônio dele, né, desse terceiro, pode ser afetado, por causa que ele tem interesse jurídico, né, naquele contrato. É o caso do avalista, é o caso do fiador, é o caso daquele que é obrigatoriamente solidário. Então, caso o devedor originário não execute o pagamento, né, não faça o pagamento, o patrimônio desse terceiro juridicamente interessado pode ser afetado. Então, neste caso, ele faz o pagamento, ele se subroga na posição de credor para que o patrimônio dele não seja afetado. E ele fica na posição de credor para que ele possa receber o pagamento, né, para que possa compensar aquele pagamento que ele fez. Então, o terceiro juridicamente interessado, ele tem o efeito, né, quando ele faz o pagamento, é a subrogação. Ele vai subrogar
na posição de credor, para que ele possa receber o valor devido. E ainda tem o terceiro, que não tem interesse jurídico, que é o interesse, a doutrina fala que é o interesse meramente moral. E quem são aqueles que têm interesse meramente moral? É aquele que, se o devedor originário não fizer o pagamento, nada pode afetar o patrimônio dele, por causa que o interesse que ele tem é só moral, que é o exemplo clássico, os pais que pagam as dívidas dos seus filhos, né? Aí pode ser também a avó que paga a dívida do neto e tal. Então, se o pai não pagar a dívida do filho maior, nada vai acontecer com o patrimônio dele, mas por interesse moral ele vai e paga a dívida do filho. Só que aí tem duas coisas que podem acontecer, né? Dois resultados. Quando o terceiro não interessado paga a dívida e paga no seu próprio nome, ele pode ser reembolsado daquele valor que ele pagou. Só que quando o terceiro não interessado, ele paga a dívida e paga no nome do credor, no nome do devedor, o legislador, né, o código especifica que como se ele fosse, que ele tivesse feito uma doação, uma liberalidade. Então, ele não tem direito nem a reembolso. Então, para o devedor não interessado ter direito a um reembolso, ele tem que pagar a dívida em nome próprio. Se ele paga em nome do devedor, ele não tem direito nem a um reembolso. E quanto ao credor, né? Quem é o credor? Quem é que tem que receber o objeto, né? A prestação? Em regra, né? O credor é aquele que contratou, mas também nada impede que outra pessoa, né, possa receber, outro representante, né, ou então o sucessor. E temos o representante legal, que pode assumir a posição de credor, representante legal, que é no caso dos pais, né, que representa os filhos menores, os tutores, que representam os tutelados, os curadores, que representam os curatelados. Temos o representante judicial, né, que é aquele que é nomeado pelo juiz, é o caso do inventariante. E temos ainda o convencional, que é aquele que tem mandato otorgado pelo próprio credor, né? O próprio credor estipula dá poderes, né, para outra pessoa receber aquele valor. Então, essas pessoas são legitimadas para receber a prestação no lugar do credor originário. E a máxima do pagamento diz que quem pagar mal, paga duas vezes. Ou seja, se você não pagou a pessoa certa, que é legitimada, para receber aquele pagamento, você vai ter que fazer o pagamento duas vezes. Só que nem sempre é assim. A hipótese, o Código Civil nos dá a hipótese que, mesmo que você tenha feito o pagamento à pessoa que não seja legitimada, e esse pagamento vai ter o efeito de exonerar o devedor, esse pagamento vai ser válido. E qual seria essas hipóteses? No caso quando você faz o pagamento a quem não é legitimado e vem o credor e ratifica aquele pagamento, ou então quando você faz o pagamento a quem não é legitimado e você consegue provar que aquele pagamento foi revertido em seu proveito. E ainda há o pagamento que é feito ao credor putativo. Ou seja, qual é o credor putativo? É aquele que todas as circunstâncias faz o devedor crer que é ele que é o credor originário, né? Que é ele que deva receber, que é ele o credor legitimado, né? Então, o credor putativo leva o devedor a um erro, só que o devedor, ele agindo com boa fé e sendo um erro excusável, né? Não tinha como ele saber que ele não era o legitimado. Então, esse pagamento também será válido. No livro de Roberto Gonçalves, ele dá um exemplo ele cita lá no caso de uma pessoa, né, abandonada que mora só com um sobrinho, por exemplo. E aí todo mundo conhece só esse sobrinho, nunca viu nenhuma outra pessoa da família com essa pessoa. E esse idoso acaba falecendo. E aí, para todo mundo, o único herdeiro é o sobrinho.
E aí, quem faz o pagamento para esse sobrinho, né? Se alguém fizer o pagamento para esse sobrinho, ele será um credor putativo, por causa que todo mundo está acreditando que ele é o legitimado para receber. Só que mais tarde se descobre que o de cujus tinha legitimado por forma de testamento outro herdeiro, né? Outra pessoa que seria legitimado para receber aquele crédito. Mas aquele pagamento que foi feito ao credor putativo será válido, por causa que todas as circunstâncias aparentava que ele era realmente o legitimado para receber a prestação, né? Para receber o objeto. Então, neste caso, o credor originário terá que mover ações contra o credor putativo para que ele possa reaver aquilo que ele tem de direito. Então, quanto ao local do pagamento, o que é que o Código nos fala sobre o local do pagamento? O local do pagamento pode ser convencionado pelas partes. Se no contrato não estiver estipulando nada, se as partes não tiver convencionado nada quanto ao local do pagamento, o pagamento será feito, em regra, né, no domicílio do devedor. Então, o Código permite que se possa, no momento de contratar, as partes estipularem, escolherem um local que eles querem fazer o pagamento, mas se no silêncio do contrato se presume que o pagamento será feito no domicílio do devedor. Agora, caso tenha se compactuado no contrato dois lugares para o pagamento, lugares diversos para o pagamento. Neste caso, quem terá o direito de escolha onde será efetuado o pagamento é o credor. Quando o pagamento é feito no domicílio do devedor, nós falamos que é uma dívida quesível. Quando o pagamento é feito no domicílio do credor, nós falamos que é uma dívida portável, por causa que o devedor terá que portar, né, o objeto até o domicílio do credor. E ainda o Código fala sobre o pagamento feito reiteradamente, de forma reiterada, em lugar diverso daquele que foi contratado. Quando o pagamento é efetuado em lugar diverso daquele que foi contratado, entende-se que o credor abriu mão, né, do local que ele tinha contratado. Então, por exemplo, João contrata com Maria que o pagamento será feito em Salvador. E ele começa a fazer, né, o pagamento em São Paulo. Aí o credor recebe 1, 2, 3 meses e para ele dá tudo bem. Se em algum dos meses, depois de forma reiterada, o pagamento sendo feito em São Paulo, sendo que ele era contratado para ser feito em Salvador, o credor estava concordando em o pagamento ter sido feito várias vezes em São Paulo, alguns meses lá na frente, o credor fique aqui em Salvador esperando o pagamento e o devedor esteja em São Paulo para fazer o pagamento, o credor não vai poder constituir o devedor em mora, dizendo que ele não estava lá no local do pagamento, por causa que o código estipula que o pagamento feito de forma reiterada em local diverso daquele que foi pactuado é como se o credor tivesse abrido mão do direito dele daquele local pactuado. E quanto ao tempo do pagamento? Quando é que deve ser feito o pagamento? O pagamento, o código também fala que as partes podem pactuar, né? As partes podem convencionar qual é o melhor tempo de pagamento. Caso as partes não compactuem o tempo do pagamento, entende-se que o pagamento terá que ser feito de forma imediata. Se não for pactuado, ele deverá ser feito de forma imediata. A não ser, né, cabe exceção, nos casos se tiver
lugar diverso, né? Se o objeto estiver num lugar diverso daqueles que eles estão contratando, por exemplo, eu estou em Salvador e o objeto está em São Paulo, eu não posso exigir que o pagamento seja feito de forma imediata, seria impossível. É um lugar diverso, eu estou contratando em um local e o objeto está num local totalmente diverso. Não tem como ser instantâneo, ser de imediato o pagamento. Ou ainda depender do tempo. Por exemplo, a prestação seja pagar com uma determinada safra de laranja. Não tem como exigir de imediato também, porque tem que aguardar o período da colheita para que possa colher o fruto e tal. Então essas são as exceções no caso das hipóteses que o pagamento tem que ser feito de forma imediata, por não haver estipulado no contrato outra data para o pagamento. E ainda o pagamento ele deve ser feito, né? Se for estipulado data para o vencimento, o pagamento tem que ser feito até a data do vencimento. O credor não pode querer exigir que o devedor pague antes da data do vencimento. Em regra, ele não pode, ele tem que aguardar até a data do vencimento. Caso o devedor não pague até essa data, ele pode constituir o devedor em mora, mas antes disso ele tem que aguardar. A não ser, tem no artigo 333, eu não vou citar, eu vou falar o artigo para você verificar lá no código. Lá no artigo 333, tem as hipóteses elencadas onde o credor pode exigir de forma antecipada, né? Possa exigir que o devedor pague antes do prazo do vencimento, por causa naquelas hipóteses demonstra, né? São hipóteses que traz para o devedor segurança jurídica, né? Porque são hipóteses que o devedor pode perder, né? Que ele pode não conseguir receber aquele crédito, não pode receber aquela prestação. Então, naquelas hipóteses que está elencado no artigo 333, o credor vai poder cobrar de forma antecipada. Então, basicamente isso que eu queria falar sobre pagamento. Tem muitas outras coisas, mas esses são os pontos principais. Você pode estar lendo o código e, além da doutrina, o livro que eu estudei, Obrigações, foi o livro de Roberto Gonçalves, e eu revisei pelo livro esquematizado. Esse livro aqui esquematizado. O livro esquematizado é bom para revisão, mas assim, o livro, porque ele é mais, tem parte geral, né? Esse daqui mesmo é a parte geral de contratos e de obrigações. E o outro livro, né? Ele é mais profundo, ele vai ter mais detalhe, vai ter mais coisas, vai abordar mais assunto. Aqui é uma forma mais resumida. Só que esse livro esquematizado do Roberto Gonçalves, que foi coordenado pelo Lenza, ele também tá ótimo, porque no final de cada assunto, ele faz um resumo de todo o assunto e ainda tem questões de concursos. Tem várias questões, então você estuda o assunto, depois pega aquele resumo e ainda vai fazer as questões para, né, fixar melhor. Então, esse esquematizado do Pedro Lenza também é muito bom, mas para você se aprofundar mais sobre o assunto, eu recomendo o livro que fale só sobre, só de obrigações. Roberto Gonçalves só de obrigações, ou então Roberto Gonçalves só de contratos. Mas quando você já deu o assunto e você só quer revisar, vai ver alguns pontos, o esquematizado é ótimo. Então era isso e até o próximo. Espero ajudar, que você possa fazer uma boa prova.